Bom, vamos dar seguimento aqui, vamos criar aqui um index 7.js ou o nome que você quiser. Vamos dar uma pequena recapitulada aqui. A gente está explorando melhor sobre arrays, né? Então, a gente já aprendeu como adicionar ou remover elementos no primeiro ou no último índice do array, mas agora seria interessante a gente conseguir remover ou incluir elementos em qualquer índice do array. Aí sim se torna interessante. Então, de todas as aulas de array que a gente teve até agora, essa seria uma das mais importantes. Peço que você preste bastante atenção. E como o meu conteúdo com esse curso aqui gratuito de JavaScript é que você realmente aprenda JavaScript, eu tenho ensinado como que seria um método por debaixo dos panos e depois a aplicação dele, porque a aplicação dele acaba sendo muito simples. Então eu peço que você preste atenção desde o início, porque eu vou estar descortinando esse método por debaixo dos panos, assim como eu fiz com os outros, mas esse ele é um pouco mais versátil, seria a palavra, em comparação às aulas anteriores. Então, eu quero que você saia dessa aula entendendo como funciona o método Splice, tanto nas suas diferentes formas de aplicar, passando dois parâmetros ou três, que a gente vai ver aqui na prática, mas também vamos primeiro fazer ele por debaixo dos panos para construir um aprendizado profundo em relação a esse método na cabeça de vocês, tá? Então, para a gente estar começando, vamos declarar uma função aqui, ó, function, palavra reservada para criar uma função, uma delas, né, na verdade, remove at, que vai ser o nome dela, e vamos passar dois parâmetros, que seriam um array e um index. Por que um array e um index? Porque a gente não quer manipular elementos dentro de um array, então a gente precisa de um array. Primeira prop. Segunda prop, um index, que é o índice que a gente quer estar fazendo a sua remoção ou incluindo mais a partir dele e por aí vai. Então a gente precisa de ter, no mínimo, um array e um índice para a gente poder descortinar esse método aí por debaixo dos panos. Uma vez que a gente já declarou o nome da nossa função e os seus parâmetros, a gente pode fazer uma validação que vai servir para quê? Para ela estar garantindo que o índice que a gente está fornecendo ele está dentro dos limites do array, beleza? Então, para a gente conseguir fazer, a gente pode fazer uma condicional e a gente pode passar um if para estar fazendo essa condicional. E aí, a gente pode fazer o seguinte, a gente passa aqui ó, o index, que é a nossa segunda própria da função. O que, que acontece se ele for menor que zero? A gente está falando lá, se o índice for menor que zero, significa que ele está fora do limite inferior do array. Show de bola? Ou então, vamos passar ali um ou, vamos passar aqui o index maior igual. Espera que eu não fiz nenhuma coisa nem outra, não apertei o botão. Maior igual. Aí sim a gente pega o array e o length para a gente pegar o tamanho desse array, né? Então, beleza. Com isso construído, o que, que a gente precisa fazer? A gente, só dando uma explicada melhor aí desse array.length aí, a gente está verificando ali se o índice é maior do que o tamanho do array. Ou seja, ele não pode ser nem menor do que o tamanho do array, nem maior do que o tamanho do array, tá? Caso isso aconteça, a gente não precisa desse objeto aqui, porque vai ser uma linha só. A gente pode passar aqui return undefined, tá? Então, o que, que eu estou dizendo ali? Se ele for inválido, a gente vai retornar o undefined ali imediatamente. E aí a gente já... Por que eu usei a palavra imediatamente? Porque daí ele já não faz mais nada. Isso já vai evitar erro para a gente. Mas temos a opção também de termos um índice que está dentro do tamanho do nosso array. Aí agora sim a mágica, a gente começa a fazer a mágica aqui, tá? Caso esse índice esteja dentro do tamanho do array, a gente pode guardar esse elemento que a gente vai remover. Nesse exemplo aqui eu vou fazer uma remoção, tá? Então, para a gente estar guardando, a gente pode criar uma constante aqui, chamar ela de removed element, que é o elemento que a gente vai estar removendo. Beleza. Daí a gente passa aqui array recebendo o index ali, tá? Então, ou seja, criamos ali uma constante chamada removed element e a gente, quando passa ali o array com index, isso acaba permitindo que a gente retorne o elemento que a gente vai estar removendo lá no final da função. Se a gente precisar utilizar ele, a gente vai ter ele. No nosso exemplo aqui vai ser mais a título demonstrativo, tá? Agora sim, a gente precisa fazer o quê? Se a gente pegou um array que tem, por exemplo, 6 índices e eu remover o segundo, eu tenho que diminuir o tamanho desse array, trazendo todo mundo que está à direita desse índice que eu removi para a esquerda, para construir o meu novo array. Então,
Uma maneira eficiente da gente estar fazendo isso aqui para nossa aula é a gente estar criando uma maneira de reorganizar esse array. E para isso, a gente pode estar usando um loop. Então, a gente pode passar aqui ó, um for, e aí a gente faz algumas coisas. Eu vou quebrar a linha aqui só para ficar mais fácil a explicação para vocês, tá? Então, a gente vai criar um loop ali. Dentro dele, eu vou criar uma variável i para estar representando o index, que recebe esse index, beleza? Bem tranquilão essa linha aí, tá? Só estamos criando ali uma variável e ela vai estar recebendo o índice, que é o elemento que a gente vai estar removendo aqui no exemplo da aula de hoje, tá? Com isso feito, a gente pode fazer a nossa condição seguinte, ó. Se o i for menor que o tamanho do array, a gente diminui 1, tá? Então, se o i, esse loop aí, antes do último elemento do array, a cada iteração ele vai e faz mais uma iteração, passando aqui o i mais mais. Beleza? Estamos construindo. Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode receber o valor desse i e passar mais um para ele. Isso é o que vai fazer com que os elementos eles se desloquem da direita para a esquerda. Então, a gente passa aqui, ó, array, a gente passa dentro do sinal de array o nosso i, que é a nossa variável aqui, tá? Não se esqueça. E agora a gente pega o array, a gente passa o nosso i mais um, para garantir o nosso deslocamento. Aí, o que a gente pode fazer agora? A gente pode para estar reduzindo, né, o tamanho desse array, já que a gente está fazendo o deslocamento das coisas ali, a gente passa aqui um length menos igual a 1. E depois, a gente pode dar aqui um return do elemento que a gente removeu, que é o removed element, tá? Quando eu salvar, ele vai identar ali, identou. Então, tá mais... eu tinha quebrado linhas ali para ficar mais fácil na hora que eu estava explicando, agora o código está mais conciso aqui, mas como vocês pegaram ele mais quebradinho durante a aplicação. Eu vou só aumentar um pouquinho a letra, porque tem uma galera que estuda pelo celular e já comentou isso em outros vídeos do canal, tá? Então, tá aí. Lembrando, galera, que cada passo dessa aqui, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, são aulas, tá? Tem todas essas aulas aí no canal, tá bom? Te aconselho a maratonar isso se você está tentando aprender de verdade a linguagem, não só superficialmente. Temos aula de herança, programação orientada a objetos, programação orientada a objetos com classe, tem bastante aula legal aí para trás. Agora, a gente vai fazer o quê? Lembra que a primeira prop aqui é um array? A gente precisa criar esse array então. Como eu vou criar um array de números, eu vou chamar ele de numbers, tá? E aí eu vou fazer aqui um array que vai de menos 4 a 5. Então vamos lá. Beleza, já temos o nosso array criado. A título didático aqui, eu vou só passar um console log desse array para a gente visualizar depois no terminal. E aí a gente pode ir construindo essa cadeia aqui passo a passo. É como se eu estivesse depurando, mas usando um console log, beleza? Daí a gente passa aqui o nosso numbers, que é o nosso array. Beleza? Daí, agora a gente pode criar uma removed. Eu escrevi errado. Beleza. Que vai estar recebendo a nossa função removedAt. E aí lembra, ela tem dois parâmetros. O primeiro aqui é um array. Quem é o nosso array aqui no caso? É o numbers. E aí, eu vou passar um 5 aqui. E aí eu vou rodar e daí eu explico. Mas antes de eu rodar, vamos passar aqui mais dois console logs aqui pra gente. Espera aí, console log. Vou copiar ele e colar para a gente ganhar tempo. Primeiro console log aqui, a gente vai colocar aqui elemento removido manualmente, que é o que a nossa função faz, certo? Por que eu estou colocando manualmente? Porque depois a gente vai ver isso sendo feito pelo próprio... Faltou um E aqui. Pelo próprio método da aula, que é o splice, certo? Então, como eu estou colocando manualmente ali, é porque a gente está fazendo. E a gente pega aqui a nossa variável removed que recebeu a nossa função que está fazendo isso para a gente, tá bom? E o segundo aqui, a gente pode colocar aqui, ó, o array após a remoção manual. E a gente passa quem é o nosso array? É o number, certo? Então, a gente copia ele e cola ele aqui. Beleza, se a gente vier aqui agora e rodar, o que está rolando aí? Vamos dar uma analisada.
Lembrando que todo array, ele começa a contar do zero. Então, não seria assim, índice 1, 2 e 3. É 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui é o nosso número 1, beleza? Tanto que ele pegou aqui, ó, escreveu o nosso array com todo mundo e colocou, olha, o elemento removido manualmente vai ser o 1. O número 1, porque ele é o quinto elemento do array. Lembrando de novo, a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o array, quando a gente entra aqui e já pega o array tendo removido o nosso quinto elemento, que aqui é o número 1, a gente passa a ter, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Lembra que o 5 era o 1? Agora o 5 é o 2. A gente removeu o quinto elemento. Então, sim, é o método por debaixo dos panos. Agora a gente pode avançar e entender aqui com a aplicação do método. Só que esse método ele é meio coringa, assim, ele tem algumas maneiras de a gente estar aplicando eles. Então eu vou tentar extrair, não se preocupe se a aula ficar um pouquinho maior que as outras, mas vamos lá. Ó. Então vamos criar aqui agora, ó, const numbers com o método, né? Então, with slice, que é o método que a gente está estudando hoje. Eu vou copiar o mesmo array, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. Daí, a gente pode pegar aqui esse console log, colar, trocar o nome, e aí a gente troca aqui para array original antes do splice, que é o método. Espera que eu escrevi errado. Show de bola. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai criar aqui uma variável para pegar esse novo numbers with slice, né? Então vou colocar lá removed with splice, que eu acho que eu falei slice, não sei porquê, mas a gente recebe aqui nosso cara. E aí a gente passa nosso método de fato. Vou passar dois parâmetros aqui. E aí eu já vou explicar, tá? Deixa eu só passar mais uns console logs aqui, ó. E aí eu já explico, tá? Então, olha, elemento removido com o splice, que agora não é o elemento removido manualmente. E aqui seria, não é mais manual, seria após o splice. E aí a gente tem que trocar aqui, né? Aqui que estava removed, a gente vai passar o removed with splice. E aqui o nosso array agora é esse cara aqui. Em vez de ser o numbers, ele é o numbers with slice. Vou salvar. Agora eu não sei se eu deixo... posso deixar título até para a gente visualizar aqui, ó. Vamos rodar aqui e vamos explicar. Eu vou só subir aqui para melhorar para a gente. Então aqui, ó, a gente tem o primeiro exemplo, que era lá o original, e agora a gente tem aqui o array original do splice, que é o mesmo array, elementos a serem removidos. Agora ele colocou ali 1, 2, 3, e aí ele removeu essa galera toda aqui, ó. Então vamos entender como é que o splice funciona quando eu passo dois argumentos e depois quando eu passo três. O que está rolando aí? Quando eu passo o 3, significa que eu quero remover 3 elementos, tá? E quando eu passo 5, significa que eu quero resolver 3 elementos após o índice 5. Então, se a gente vier aqui, ó, deixa eu deixar aqui no nosso array, que é o segundo que a gente está fazendo. Só para desembolar, vou colocar um monte de x, assim, ó. Pensa nesse comentário aí como se fosse uma quebra de um exemplo para o outro, tá? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente já sabia que o 5 era o nosso número 1. Quando a gente bateu ali, ó, ele está falando o seguinte, ó, eu quero remover 3 elementos a partir do índice 5. Então, seria o 1, o 2 e o 3, os 3 elementos. Então, a partir do índice 5, assim que ele chegou no 5, espera aí que eu fui selecionar aqui. Assim que ele chegou no 5, ele removeu 3. Então, nosso array ficou menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí ele tirou 1, 2 e 3 e continuou 4 e 5. Então, você já vê aí o poder que esse método tem. Deixa eu só ver aqui que nesses arrastei sem querer, eu devo ter atrapalhado alguma coisa no código aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Beleza. Então, vocês viram uma das maneiras de estar usando o método splice. Vamos também fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos copiar aqui, ó, nossa separação de exemplos e vamos lá.
Imagina também que a gente pode, ao invés de estar removendo, adicionar um elemento em qualquer posição do array. Agora que a gente já sabe remover, a gente pode estar usando o splice também para estar reindexando as coisas lá dentro do array, tá? Para isso, vamos criar aqui, ó, uma const. Deixa eu pensar num nome para ela, interessante aqui. Numbers insert, vai, não estou muito criativo não. E aí vamos copiar o mesmo array, velho, só para facilitar a nossa vida aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar aqui, né, igual a gente estava fazendo lá, console log, só que agora vai ser do numbers insert. E vamos mudar a frase dele aqui para antes da inserção, vai. Antes da inserção. Show. Tá, vamos trocar uma ideia. O método splice, então, ele permite a gente remover ou substituir elementos dentro do array de acordo com o índice que a gente está a fim de estar fazendo isso, tá? Então, no contexto aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o nosso numbers, vou jogar ele aqui embaixo, vou colocar aqui o ponto splice, que é o que a gente está estudando hoje, e eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui ó, 6,0,2, com a participação do meu cachorro que latiu aí, não sei se vai sair, 0,4. Vamos trocar uma ideinha aí. O primeiro argumento que eu estou passando, agora você viu, né? Aqui eu só tinha passado, cadê? Aqui, ó, tinha passado 2 argumentos, agora eu estou passando vários. Vamos entender cada um deles ali. O primeiro argumento que eu estou passando ali, aqui no nosso exemplo, que é o número 6, é o índice onde novos elementos vão ser inseridos na posição 6. Beleza? O 0, que seria o segundo argumento, ele serve para ser a quantidade de elementos que a gente quer remover do array. Nesse exemplo aqui agora, eu não quero remover ninguém, eu só quero acrescentar. Por isso eu coloquei um 0. Se eu quisesse remover a partir do 6, 1 ou 2 ou 3, eu colocaria ali, mas eu não quero remover ninguém, só quero inserir, tá bom? Então, primeiro índice, eu estou passando ali o 6, recapitulando aqui, é onde os novos elementos vão ser inseridos. E o segundo ali, argumento, seria a quantidade de elementos que eu quero remover. Passei 0 porque eu não quero remover ninguém. E dele em diante, ou seja, quando eu passei ali 2, 3 e 4, né, são os números que eu quero inserir dentro daquele índice específico do array. Poderia ser strings, poderia ser um array de qualquer coisa. Como aqui é um array de números, eu quero estar inserindo o número 2, 3 e 4 no array. Beleza? Então, vamos apagar aqui, ó, 2, 3 e 4, tá? Porque eu vou inserir eles manualmente. Aí a gente coloca aqui 6, 7, 8 e 9. Ou seja, agora o nosso array do 1, ele está saltando para o 5. E a gente sabe que entre o 1 e o 5 teria que ter o 2, o 3 e o 4. A gente vai inserir essa galera agora com o método splice ali, beleza? Aí, quando a gente... Deixa eu copiar aqui, ó. Quando a gente, após fazer a inserção, vamos colocar aqui, ó. Após a inserção, a gente vai ter um array em números sequenciais de menos 4 a 9. Caso a nossa lógica esteja certa, que rufem os tambores agora. Vamos subir aqui. Ó, array original antes da inserção, menos 4 e ordenado até o 1. A gente tinha um buraco do 4, 5, 2, 3, 4 e 5, tá? Como a gente passou esses caras aqui, lembra que o 0 eu não queria remover ninguém após o índice 6, então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, após o índice 6, não quero remover ninguém e eu quero insertar a galera ali. 2, 3 e 4, que é o que está selecionado ali, e ele seguiu 5, 6, 7 e por aí foi. Entenderam? Mais uma maneira de estar usando aí o método. Agora, tem mais um exemplo que eu gostaria de estar fazendo com vocês, que é, a gente também pode substituir elementos removendo e inserindo ao mesmo tempo. Por isso que eu falei que esse método era um dos mais interessantes de todas as aulas de array que a gente já fez até agora. Vamos então fazer esse último exemplo aqui para a gente finalizar a aula, tá? Vamos chamar aqui, ó,
const, deixa eu só dar uma quebra de linha aqui. Vamos chamar essa de numbers replace, vai. E aí a gente... vamos copiar esse cara aqui. Só para facilitar a vida. E aí, vamos copiar o console log aqui também. A gente muda para array original antes da substituição. A gente pode pegar, passar o splice, que é o método que a gente está estudando hoje. E a gente vai fazer o seguinte, ó, vou passar aqui agora 5. Lembra que eu falei que o segundo elemento era o que eu queria remover? Estou passando ali o 3, tá? E agora 2, 3 e 4. Você já deve ter imaginado aí o que vai acontecer, né? E vamos copiar aqui o console log também. E agora, após a substituição com splice. Vamos rodar aqui agora e eu já vou explicar para vocês. Deu errado aqui porque eu esqueci de substituir aqui, né? Ó, vamos rodar de novo. Esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V é complicado. Agora sim temos o efeito que eu queria. Então vamos lá, ó. Recapitulando. O array original aqui antes da substituição. A gente tinha de -4, ia sequencial até o 1. A gente tinha um buraco 2, 3 e 4, que é o que a gente está adicionando. Só que diferente do exemplo anterior, eu passei que eu queria remover 0 índices, mas aqui eu quero remover 3. Então, o que está acontecendo aqui na prática? Ó? O primeiro aqui, que a gente passou o 5, só recapitulando, ele é o índice inicial. O segundo aqui, ó, que eu passei 3, ele é a quantidade a ser removida, que naquele caso era 0, mas aqui eu quero remover 3. E os demais, que no caso aqui eu passei mais 3, são os itens a serem acrescentados, tá? Então, se a gente contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o nosso número 1, que sempre foi, né, em todos os exemplos. Só estou fazendo aqui para recapitular. Depois dele, vinha 5, 6 e 7, certo? Então, quando eu chegava no 5, eu tinha 1, 2, 3. Eu quero remover 3, por isso eu passei o 3 ali. Tanto que, se você acompanhar aqui, ó, quando eu chego no 0 e eu iria para o 1, eu já não tenho mais nem 1, nem 5, nem 6. Ou seja, eu removi esses 3 números com esse cara aqui. Esse 3 removeu esses 3. E depois eu acrescentei 2, 3 e 4. Tá aqui, ó, 2, 3 e 4. Então, o que eu fiz? Eu removi 1, 5 e 6 e acrescentei no lugar 2, 3 e 4. Por mais que a sequência aqui, né, de numérica agora tenha ficado errada, o que eu queria fazer eu fiz, que é passar o índice, passar a quantidade a ser removida e passar a quantidade a ser acrescentada. Então percebam que ele fez justamente o que eu queria. Por mais que a gente tenha perdido aqui a questão sequencial, a gente atingiu o nosso objetivo de estar removendo 3 e inserindo 3 no lugar, que seria uma certa forma substituição, né? Por isso que eu coloquei ali no console log substituição com splice. Então a conclusão da ópera aqui. Agora você já aprendeu como que o splice ele funciona por debaixo dos panos, que foi o que a gente fez aqui no início do nosso exemplo. Você já aprendeu como que a gente pode estar usando ele para estar modificando arrays de maneiras diferentes, que foram os nossos exemplos da aplicação do método. A gente viu tanto ali a abordagem de modo manual e como usar esse método de maneira útil para manipular array aí, alterando índices no meio do array, né, digamos assim, ao invés de ser só remover primeiro ou último, ou só acrescentar primeiro ou último, como a gente tinha visto nas aulas anteriores. Então agora você está ganhando superpoderes para estar fazendo manipulação de dados dentro de um array. Isso é muito importante porque no nosso trabalho a gente está manipulando dados o tempo inteiro. Então é interessante a gente ter o domínio de como inserir dados em locais específicos e remover dados em locais específicos. A gente se vê numa próxima aula aqui do curso.